सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्न भविष्यदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्युहं पुनदपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि भवतु स्वदर्शि पूर्णानुरागर सागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा मां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Abhisriti Krishna Padaravindir Khinoti Abhadrani Chasantanoti Sattasya Suddhim Paramartha Bhaktim Jnanancha Vijnana Viraga Yuktam Abhisriti Krishna Padaravindir Khinoti Abhadrani Chasantanoti Sattasya Suddhim Paramartha Bhaktim Jnanancha Vijnana Viraga Yuktam Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que quando existe um problema no âmbito devocional, no mundo devocional, quando existe Siddhanta Viroda, erros de Siddhanta, Rasabhas, misturas relativas aos passatempos de Krishna, quando essas concepções estão sendo prestes a ser destruídas, e aí o Senhor Supremo tenta retificar tal situação. Ele pode vir na forma de um avatar ou na forma de um devoto, de um bhakta. O Senhor Supremo pode retificar todas as situações através da presença de um seu avatara ou da presença de um seu devoto puro. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: quando todo o campo devocional, o âmbito devocional está cheio de confusões, de concepções equivocadas, quando tudo está errado, quando tudo fica errado, então o Senhor Supremo tenta retificar. Através dos seus avataras ou através dos devotos. Quando o âmbito devocional caminha na direção equivocada, quando ninguém mais tem acharan, todos são sem caráter, quando a situação está devastada, então nesse momento o Senhor Supremo decide vir na forma de um Bhagavat avatar, de um avatar pessoal, ou na forma de um bhakta. Então essa é o juramento de Bhagavan Shri Krishna no Gita. O Senhor Supremo tem esse juramento, essa promessa solene. Quando o âmbito devocional está indo na direção contrária e todos os demônios estão dançando nus no nome da devoção, então nesse caso o Senhor Supremo se sente forçado a vir na forma de um Bhagavat avatar ou na forma de um bhakta, de um devoto puro. O Senhor Supremo não precisa vir, Swayam Rupa Bhagavan. Ele não precisa vir para começar um novo parampara. Ele não precisa vir para isso. Isso pode acontecer através de qualquer devotos puros. Para isso ele não precisa vir. Se você diz que Chaitanya Mahaprabhu veio, mas que não era o seu dever começar uma nova sampradaya, esses idiotas, esses sarrajias, eles vão inventar isso, que Mahaprabhu começou uma nova sampradaya, que nós não temos conexão com Madhvacharya. O Senhor Supremo não faria isso, porque isso é a função dos devotos puros. A pergunta principal é: o problema principal do bhajana é manter Dhruvanushriti, lembrança contínua do Senhor Supremo, e isso é muito raro. É por isso que todos os problemas que conhecemos se manifestam. Muitas vezes Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: todos os problemas são criados de um único ponto. Eles falham
a identificar quem eles mesmos são, quem eu sou, num sentido verdadeiro. Se existe um erro nesse vichar, nessa compreensão, muitos problemas acontecem, um problema atrás do outro, incontáveis. Ninguém pode frear isso, nenhum pai, nenhum avô, nenhum ancestral, nenhuma figura de autoridade. Isso vai acontecer. Todos os problemas vão se manifestar a partir desse erro. Então a coisa principal é Dhruvanushriti. Um sadhu pode ser identificado através dessa característica, da maneira exclusiva como ele está em contato com o Senhor Supremo o tempo todo. Nós podemos entendê-lo mal, porque o intelecto humano não consegue enxergar as razões, o comportamento do sadhu. Mas isso não é um grande problema, porque se o mundo inteiro o deixar sozinho, mesmo assim ele continua defendendo a verdade absoluta. Se o mundo inteiro gradualmente se for, ele vai sempre se sentir satisfeito. Ele vai sempre se sentir satisfeito, estar calmo e silencioso. Até mais satisfeito ainda. Dessa maneira. Kalikal gradualmente vai colocar os seus pés para tentar destruir o âmbito devocional, as coisas devocionais e tudo mais. Dia a dia, eu consigo perceber mudanças no âmbito devocional, nos devotos, ou nos assim chamados devotos. A cada dia que passa, eu vi ele ontem de um jeito e hoje eu vejo que ele está pior. Eu não posso esperar que seja o contrário. Se eles tiverem muita sorte, eles vão poder avançar. Quando o Bhagavan Shri Krishna havia deixado este mundo material, Kali Maharaj estava esperando. Kali estava esperando. Quando ele for embora, imediatamente ele iria atacar. No momento, está escrito no Bhagavatam, no momento que o Senhor Supremo deixou esse mundo material, imediatamente Kali, com todo o entusiasmo, entrou. Tentou influenciar a todos. Gradualmente, Yudhishthira Maharaj não tinha conhecimento do fato que Krishna havia ido embora. Yudhishthira Maharaj sente grande ansiedade dentro do seu coração, porque Bhagavan Shri Krishna havia ido embora. Então, externamente, ele estava interpretando o papel de alguém que não sabia que Krishna havia ido embora. E Arjuna foi para Dwaraka por muito tempo e não voltava. Qual será a razão? Perguntava Yudhishthira. Eu tinha com medo. E eu comecei a ver mudanças no mundo, nas pessoas, no povo. O que está acontecendo? Uma pessoa que era muito honesta, poucos dias atrás, como por exemplo um homem que tinha bastante dinheiro, ele ficava fora da vila. A sua casa, seu lar, era numa vila. Mas ele ficava fora. Ele era um homem muito rico. E alguém informou a ele: toda a sua terra e suas propriedades, o que quer que você tenha, você dê para aquela pessoa cultivar. Mas por acaso, aquele homem que estava cultivando aquela terra, ele achou uma moeda de ouro, por acaso. E esse homem falou: nossa, como uma moeda de ouro? De onde veio? E ele começou a cavar. Ele achou uma quantidade, um tesouro. Então, quando essa informação chegou ao imperador Yudhishthira, Yudhishthira chamou esse homem e disse: a sua terra, na sua terra foi encontrado esse tesouro, o que fazer? Então o dono dessa terra falou: esse homem está fazendo a cultivação, ele pode ficar com isso, disse o milionário. Mas esse mesmo ano, depois que Kali Yuga ficou ativa,
que Krishna havia ido embora, ele voltou cheio de ira. Devolva a minha propriedade, isso é minha propriedade, minha terra. E começou a brigar com o cultivador, com o agricultor. Aí ele foi e registrou uma reclamação com o imperador. Yudhishthira Maharaj falou, alguns meses atrás, esse mesmo homem disse outra coisa. Tinha aquela senhora que era uma moça extremamente casta, mas como que Kali Maharaj conseguiu influenciar o caráter? O que aconteceu? Todas as pessoas, era como se estivessem desenvolvendo um novo caráter e novo comportamento. E Yudhishthira Maharaj começou a sentir dúvidas, qual que pode ser a razão? E imediatamente Arjuna veio, Yudhishthira pulou de cima do trono e foi abraçar seu irmão. Mas Arjuna estava chorando pesadamente. Yudhishthira Maharaj disse, o que aconteceu? Você foi até Dwaraka para encontrar seu amigo Krishna. Você está chorando por quê? Talvez aconteceu algum problema? Algum problema aconteceu? Mas Arjuna não conseguia pronunciar. Krishna foi embora. Ele não conseguia pronunciar esta verdade. E quando Yudhishthira Maharaj estava muito curioso, querendo saber, fale comigo, porque você está sempre em silêncio. E Arjuna, finalmente, chorando muito, como um louco, disse, eu perdi meu amigo, Krishna. O que você quer dizer com isso? Eu perdi meu amigo. Ele se foi do mundo material. Oh, meu Deus! E Yudhishthira ficou enlouquecido. Arjuna disse, ó rei, oh meu amigo Hari, eu sinto falta dele porque ele se foi. E agora Yudhishthira Maharaj consegue entender. Kali entrou e tomou posse do mundo. Alguns dias atrás, alguns meses antes, o mesmo homem, não estou falando de outra pessoa, eu encontro mudanças no comportamento das pessoas. Um homem que era, por exemplo, que tentou provar que ele era querido por mim, ele disse, o que eu vou receber para o Bhagavad Seva, vou fazer isso. Mas depois de pegar aquele dinheiro, ele mudou tudo. E aí eu ri, eu não tenho tensões. Eu estou muito feliz. Você pode me testar. Um homem estava aqui, de novo fez problemas por conta da associação da esposa. Ele nos deixou e eu fico feliz. E um outro homem também que estava interpretando um papel vital para nós, por conta da esposa também se foi. Eu rio, estou feliz. Todos os problemas se foram. Em Hindi nós dizemos Afad Gaya. Problemas se foram. Estou livre. Muito bem. Dessa maneira, por conta da influência de Kali, nós temos que tomar cuidado. É quase impossível fazer Hari Bhajana. Quase impossível. Se por acaso você conseguir fazer, será como um milagre. Porque naturalmente as pessoas não conseguem fazer Bhajana. Esse é o problema. Nada mais. E Prabhupada diz, todas as diferentes funções da Gaudiya Mata, todo esse prédio, Nata Mandir, todas essas opulências, tudo isso existe para permitir o público, para dar ao público a possibilidade de fazer Hari Bhajana. A observar isso, as pessoas podem vir, fazer grandes festivais, Chanarasa com doces. Vamos então para Gaudiya Mata, para que eles possam ouvir uma ou duas palavras de um sadhu verdadeiro, puro, e que assim eles possam retificar o seu caráter, o seu comportamento, para ter a chance de fazer Hari Bhajana. Essa é a única razão.
ou você acredita em mim ou não. Eu não tenho nenhuma outra intenção para criar opulências, templos. Isso aqui não é opulência. A única intenção que eu tenho, é como representar Prabhupada diante do público, de tal maneira que eles possam encontrar uma via de fuga da ilusão. Mas o arranjo de Mayadeva é outro. Dia a dia, eu dei milhares de Harikatha. Ultimamente eu tenho feito Harikathas mais curtos. No sábado e no domingo eu dou 4 Harikathas em todas as diferentes línguas. Muito serviço acontece, eu recebo pessoas, estou escrevendo coisas, isso antes não existia. Eu estou dando às vezes 5 Harikathas no mesmo dia. E às vezes eu penso, o que será que vai acontecer? Eu estou falando com o meu coração. Eu sento no Vyasasana e tudo transborda como uma correnteza. Krishna estabelece que eu escreva, crédito é dele, o mérito é dele. Mas eu acho que eu estou dando muita energia. Mas eu recebo o gosto de duas coisas. Eu nunca quis fazer bhajana solitário, mas mesmo assim foi o arranjo do Senhor Supremo, que eu fiquei muito tempo na floresta em Vrindavana. E eu desfrutei muito desse tipo de vida. Que vida linda, sem um tostão. Eu não tinha um tostão. E agora eu estou recebendo essa vida e vocês estão me dando o desfrute de poder falar sobre o Senhor Supremo. Portanto, ninguém pode me trapacear. Se você quiser me deixar, eu vou voltar para a minha vida de bhajana. Eu não tenho dor de cabeças, eu vou fazer meu parikrama, não vou achar ruim. Mas eu não posso violar a instrução de Prabhupada do meu Guru Padapadma, que me disse que eu deveria fazer Vani Seva, faça este Seva. Pessoalmente ele me disse. Então eu não posso deixar isso. De alguma maneira, o que eu gosto, o que eu não gosto, não é importante. Prabhupada disse, muitas vezes, todas essas opulências da Gaudiya Mata, todos esses prédios, esses templos, essas funções, tudo isso que pode até parecer glamouroso, tudo é para o Hari Bhajana. Para que as pessoas possam se sentir atraídas e possam vir no nome da Bandara, da Utsava, da distribuição dos alimentos. Os Mayavadis, ou os assim chamados Mayavadis, eles podem pensar, esses sadhus não se controlam, eles estão sempre comendo coisas deliciosas, eles podem até criticar assim, dessa maneira, deixa que eles falem. Mas nós estamos atraindo as pessoas para Krishna. Então todos esses grandes festivais, qual era o significado? Dar uma chance para que as pessoas comuns, ou os assim chamados devotos, consigam crescer a sua consciência até o nível de subir até a realidade transcendental. Ainda que seja impossível, de onde eu estou para onde eu quero ir, se você for medir essa distância, nem não sei quantos anos-luz a gente conseguiria chegar lá, viajando na velocidade da luz. Não seria possível chegar até lá. Mas mesmo assim nós temos esperança no peito. Por quê? Porque o nosso Param Gurudeva é Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Meu Paramesti Gurudeva é Gorakshara Das Babaji Maharaj. Meu Paramesti Gurudeva é Satchitananda Bhaktivinoda Thakur. O que pode ser mais do que isso? Senhor, você me deu tudo, você me deu esta chance. Você me deu uma única chance para identificar a mim mesmo como um discípulo de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Eu tive a chance de dizer meu Param Gurudeva é Prabhupada. Essa vantagem, esse presente eu recebi. Mesmo que sem merecer tudo isso, mesmo assim eu recebi. Então todos os utsavas são para esse motivo, todos os festivais são para isso. Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj um dia anunciou em Navadvipa que haveria uma grande bandara, todos poderiam vir e vir até o Yoga Pit para fazer esse festival. Eles esperavam comer muita prachada, mas eles chegaram lá e não tinha nada sendo cozinhado. Eles falaram, o que está acontecendo? Bom, talvez estejam cozinhando em outro lugar. Então, depois de todos os sadhus terem falado, dado Harikatha,
E Gorakshara Das Babaji Maharaj chegou com Batasa, que é um docinho, que é vendido no mercado. Com água, ele deu um para cada um. E as pessoas falaram, cadê a brachada? Esse Bandara é assim, o Harikata é que era o festival. Eu quis... Vocês estão sempre acostumados a pensar... Vocês estão acostumados a pensar que Chanarasa e docinhos seja a Bandara, mas a Bandara é o Harikata. O festival é o Harikata, não é só o que você vai honrar, a prachada que você vai honrar. Prabhupada poderia dizer que o bhajana solitário poderia me dar mais vantagem. Então, por que eu deveria tentar me ocupar a retificar as pessoas? Deixa que eles morram. Deixa eu fazer meu bhajana solitário. Eu fico tranquilo, sem problema, sem tensão. Não é melhor assim? Prabhupada, porém, respondia, para manter você conectado com Harikata continuamente, sem parar, isso sim vai lhe dar sucesso. Mas você acha que, para que eu vou ficar com dor de cabeça de tentar retificar as pessoas da Harikata? Mas você não entende. É a técnica do sucesso do Haribhajana, aplicar você no Harikata. Mas você fica cansado, você esquece disso. Se você pensa que o seu bhajana solitário pode lhe dar sucesso, Prabhupada diz, eu posso lhe dar incontáveis exemplos. Tinha um Baba chamado Swarupa Das Baba. Ele costumava viver no templo de Jagannatha. Não no templo principal, um pouco perto, assim, em volta do templo de Jagannatha. E alguém foi assassinado ali. A polícia veio, ele estava ali e prenderam ele. E levaram ele. Ele não tinha feito nada. Mas por conta de um assassino, a polícia suspeitou dele. Prabhupada disse que ele estava fazendo bhajana solitário. Muitas pessoas que fazem bhajana solitário enfrentam problemas. Às vezes as apsaras se manifestam dos planetas celestiais para tentar. Leia, está escrito no Bhagavatam, está cheio. Maya dança na sua frente, seu tolo. Maya está dançando nua na sua frente. A qualquer momento, você cai dentro do buraco por se sentir atraído. Ninguém vai poder te salvar. Sempre em diferentes formas. Não somente uma forma, diferentes formas. Na forma de Labha Puja Pratista, de dinheiro, de desfrute, de posição, no nome do Haribhajana, Maya ilude todos. Você não pode respirar, você não pode escapar sem a misericórdia do Prabhupada original. Você não vai conseguir. Não pense que você consiga, eu sou um grande sadhu. Não, não. Prabhupada disse, eu posso dar incontáveis exemplos de quão perigoso o seu bhajana solitário pode se tornar. Quão tarde, quão perigoso, perdão. Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj fez Haribhajana. Ele fazia Sankirtan o tempo todo. Mas as pessoas de fora vinham até ele e pediam misericórdia, misericórdia, kripa, kripa. Então, ele precisou entrar dentro da latrina. Vaishnava Puro sempre precisa fazer algum truque para que as pessoas percam a fé nele e vão embora. De qualquer maneira, essas pessoas não querem fazer Haribhajana, eles querem um benefício material. Às vezes diz Maharaj, esse é o meu problema, resolva. A minha irmã tem 36 anos, está deitada na cama desde o nascimento. Venha ver o que está acontecendo. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eles vêm chorar diante de mim. Eu posso ir e fazer um parikrama no nome dela? Fiz 2 vezes parikrama no nome dela. Depois de Gora Purnima, eu orei para o Senhor Supremo. Eu falei, eu não vou pedir que o Senhor mate tal pessoa. Venha olhar, por favor. Eles querem fazer Haribhajana, mas eles não encontram. Essa pessoa está sempre defecando e urinando e eles precisam. Ela era uma mulher pesada, de 36 anos, numa cama pequena. E eu orei para o Senhor Supremo, por favor, o Senhor pode olhar para isso?
Depois do Vrata de Kartika, então aí o Senhor Supremo aceitou essa oração e ela se foi. E eles quiseram me jogar fora, mas o propósito foi feito, então eles precisavam que ela se fosse, então depois que ela se foi, eles me jogaram fora, porque ele não tinha mais utilidade, o propósito dele foi alcançado, então eles não vieram mais ouvir. Porque a minha vida inteira eu estou fazendo parikama para ele e para ela, a minha vida é isso. Eu não tenho satisfação. Toda a minha energia, tudo eu estou dando. Alguém ora, Maharaj, olha para a questão, se eu receber essa posição, então eu vou fazer mais seva. Eu falo, ó Senhor, eu escrevi uma carta para alguém, e Mayadevi vai e pega, e a pessoa não responde mais. Todo o dinheiro foi depositado, e cadê? Quem é Shamda Baba? Baba, ele é um mendigo lá. Quem vai escutá-lo? E assim eu fico feliz. Essa é a influência de Maya, não tem problema. Você não pode achar que eu esteja desfrutando, eu não estou nem desfrutando e nem ficando triste com nada disso. Tudo isso eu aceito. Qualquer arranjo que o Senhor Supremo faça, eu aceito. Estou muito feliz sempre, satisfeito, muito, muito feliz o tempo todo. O tempo todo isso acontece, Deus está satisfeito. Então, diante de Gorakshara Das Babaji Maharaj, assim chamado Brahmana ou Gosai, ele forçosamente quis recitar o Bhagavatam diante de Gorakshara Das Babaji Maharaj. Mas Babaji Maharaj não deu para ele uma chance, porque o Baba realizou dentro do coração dele que ele era como um prostituto, alguém vendido. Ele quer reputação de mim, ele quer ficar famoso. Eu estou sendo suportado, né, apoiado pelo Baba. Então, quando essa pessoa for falar do Bhagavatam, as pessoas vão vir escutá-lo porque ele vai falar do meu nome. E ele vai ganhar um grande dinheiro. Babaji Maharaj sabia que era um prostituto, uma pessoa vendida. A intenção dele era outra. Babaji Maharaj não permitiu. Não, eu não tenho espaço, eu não posso. Ele quis insultar Babaji Maharaj saía, ia para a latrina, para qualquer lugar. Você não pode trapacear um Paramahamsa Guru Vaishnava. E, finalmente aconteceu. Um dia, forçosamente, essa pessoa começou a recitar o Rasa Panchadai. Um dia, ele começou a recitar o Rasa Panchadai diante de Babaji Maharaj. Babaji Maharaj disse, por que você está recitando esse texto? Eu não entendo. Vai para o prostíbulo recitar isso. Eles vão lhe dar alguma doação para você, não tem dinheiro? Babaji Maharaj respondeu, eu não entendo nada. Eu não sou educado, não tenho qualificação, eu não entendo nada, eu sou um homem pobre. Por que você vem até aqui recitar esses textos? Vá lá onde moram as prostitutas e recite lá. Quando esse homem se foi, o Baba pediu para alguém, traga água do Ganges e esterco de vaca. E disse, cave um buraco aqui. Ele cavou um buraco, ele mesmo cavou um buraco e jogou a terra fora. Para purificar aquele lugar, ele jogou água do Ganges em infinitos nascimentos. Um falso devoto que queira desafiar um Vaishnava nunca vai poder entender o coração de um Vaishnava puro. Eles vão entender mal, eles vão cometer erros para lhe fazer se sentir o oposto. Eles vão fazer isso para criar essas reações. Guru Pada Padma, ele vai te dar fezes e urina para ver se você o odeia ou o quê. Para testar você. Então você agora pode ir embora. A vida espiritual não é um brinquedo. Haribhajana não é um brinquedo. Haribhajana não é um brinquedo que qualquer um possa fazer. Deixe que o mundo inteiro seja destruído.
let the whole world get Deixe destroyed. que o I mundo cannot inteiro take seja it. destruído, eu não I posso catch me my ear. responsabilizar. Eu toco minhas 31st December, orelhas. last, let them get destroyed. They can burn Depois do up, dia 31 de they can dezembro, kick up. as pessoas vão poder fazer o que Let them. quiserem. I can Deixe que keep eles se silence. destruam. I can Eu vou ficar take em it as granted. silêncio. It is the Eu vou arrangement of Nityananda. achar que esse é o By the arranjo de order of Nityananda. Nityananda, by Pelas the ordens de order of Guru Varga, I Nityananda, have pela done ordem it. do Guru Varga, eu I fiz, can eu falei a solemnly say, verdade. E I solenemente have eu done it posso for them. dizer, eu fiz isso Now I can por take it esse granted. motivo. E It is agora the eu desire of posso Nityananda. entender que o desejo de He can Nityananda seja que destroy, essas again pessoas can newly façam o que quiser. create. E ele pode destruir essas falsas sangas e construir o que This ele is the quiser de arrangement. novo. Esse é o arranjo. Today is Hoje Vishwarup Mahotsav é o Mahotsava de Vishvarupa, to make you feel. do irmão de Mahaprabhu, I was para bound to fazer com start que, with Mahotsav of para que Gaudiya. você sentisse a importância desse Mahotsava. Eu falei sobre o Mahotsava da What kind Gaudiya of Mata. Mahotsav? No Que tipo de sweet, no nothing. Mahotsava? What Se Mahotsav? não tem doces aqui, What Mahotsav? Better go there. não, There você, is Mahotsav. aqui não tem. Vá lá nos But, outros templos, lá tá cheio de comida. Glamour, you can get Tem it. glamour, tem tudo lá. Unnecessarily you are wasting your time. Desnecessariamente você está perdendo seu tempo ao ouvir essas coisas. So, Então, today is Vishwarup Mahotsav hoje é o This is a very Mahotsava de special day Vishvarupa. É um dia muito especial. because Por quê? Shri Vishwarup Shri Vishvarupa, externally is the elder externamente brother, or é eternally again, so because o irmão Guru mais is velho de eternal. Nityananda. Bom, eternamente, Is the porque elder brother of os Gauranga passatempos de Mahaprabhu são Mahaprabhu is eternos. Vishwarup. O irmão eterno de Gauranga Mahaprabhu é It is a Vishvarupa. very spectacular thing. E isso é algo muito espetacular. Mahaprabhu never Mahaprabhu used to fear anyone. nunca tinha medo de ninguém. Father, O mother, pai, a mãe, friend. os amigos, ninguém. Mahaprabhu only Mahaprabhu used to fear só Vishwarup. tinha medo de Vishvarupa. If Mahaprabhu doing Se some Mahaprabhu mischievous fazia activity, algumas travessuras, Vishwarup come. Vishvarupa vinha e ele tentava se segurar. Anytime A Mahaprabhu qualquer doing some momento que mischievous Mahaprabhu fizesse alguma travessura, all Udanda. o Danda, Whenever find Vishwarup quando ele coming, sabia que o seu irmão mais velho, Vishvarupa, viria, ele ficava quieto. he's Anantadeva. Porque ele é Anantadeva. He is Anantadeva. Ele é Anantadeva. He is non-different from Ele é não Nityananda. diferente de Nityananda. That's why Mahaprabhu É por was isso que very Mahaprabhu angry ficou muito bravo. when one devotee wanted Quando um to pay devoto pranam quis to prestar Mahaprabhu reverências first. para Mahaprabhu Hey! antes, Mahaprabhu disse, não, ei, tolo, primeiro preste reverências para Nityananda. So he is non-different Então ele é from não Nityananda. diferente de Nityananda. In another sarup. Numa outra Swarupa, numa To outra make the forma, whole Gaur Lila very para fazer o Gora Lila muito saboroso, os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu muito saborosos, para deixar mais And interessante. not only that, but Então also não somente isso, remember, você deveria se lembrar. whatever you can Que quer que see, você whatever possa you ver, cannot see, que quer que você não consiga even ver, with James aquilo que é telescope, visível, what you aquilo que é cannot see, invisível, not aquilo que possible você to pode get ver com os information. telescópios All de the hoje em vast dia, infinity tudo que universe, existe nesses infinitos wherever, universos, whatever you can see, onde quer que it is você vá, Vishwarup. tudo isso é All Vishvarupa. Vishwarup. All Vishwarup. Tudo é Vishvarupa. Nothing there which is without Vishwarup. Não existe nada que seja sem Vishvarupa. Vishwarupa. Vishwarupa was shown by Gauranga. Vishvarupa nos foi mostrado por Gauranga diante de Advaita Gosai e diante de Nityananda. Was shown by Krishna to Arjuna. Vishwarupa. Vishvarupa é a forma universal. Vishwarupa was Foi shown o que to Jasodama Arjuna by viu Gopala. diante de Krishna no campo de Kurukshetra, ou o que Yashodama viu dentro da boca de Krishna. Aquilo que você pode ver, aquilo que você não pode ver, aquilo que você pode sentir, aquilo que você não pode sentir. Seu próprio corpo, você não tem nada. You idiot Você who foolish tolo não don't sabe know, in this que nesse world, mundo nothing não there existe which nada is mine. que você possa dizer que seja seu. Isso é meu. Você não pode dizer isso. You cannot Você say, não pode pronunciar isso. Isso é meu. it's mine. Me and Meu, eu e meu. because your body is not Porque o there. seu corpo pertence a Whatever Krishna. mind you are going to play, A that sua is própria also not mente you, também não é it's sua. your mind. Sua mente material é Prakriti. Whatever intellect by the help of you O want to que do quer que você queira something, fazer com seu intelecto também é Prakriti. maybe some special, that's Prakriti. Talvez seja especial, mas é sempre Prakriti. So all O que você quer fazer talvez seja interessante, mas é sempre Prakriti. in this infinity world, Então nada nesse mundo infinito está fora de Vishvarupa. so Esse é o significado desse nome.
It was one kind of special a leela forma universal. that Vishwarupa, Então, é como um passatempo na associação de Advaita Gosai. É como uma peça de teatro. Vishvarupa percebeu, este mundo não é nada. Por algumas horas, por alguns dias, nós ficamos aqui. Mas o mundo é instável. O que eu posso fazer? Qual é a utilidade? Se você puder utilizar tudo, sua esposa, seus filhos, todos os seus pertences, o que quer que você tenha, a sua posição, tudo deve ser usado pelo serviço. E aí, o que é material pode se transformar em aprakrita. O Senhor Supremo disse, com extremo humor devocional, alguém me oferece água, flores, frutas, folhas, imediatamente eu aceito. Você vai aceitar folhas? Sim, folhas. Flores? Sim, flores. Sim, eu posso aceitar flores. Mesmo que o meu cérebro não funcione. Por exemplo, como Vidurani me deu a casca da banana, eu aceitei. Eu comi a casca da banana. Eu aceito tudo. Mesmo veneno, se você me der, o que vai acontecer? Prahlada Maharaj, o que aconteceu? Ele recebeu veneno e não aconteceu nada com ele. Jara Bharat. Então, eles fizeram uma preparação absurda que nem uma vaca comeria. Eles deram para Jara Bharat. Mesmo uma vaca não poderia aceitar coisas sujas. Eles já fizeram uma preparação, mas essa preparação também não era para vacas, algo sujo. Depois eles deram isso para Jara Bharat. Ele disse, Bhagavan, hoje eles me deram isso. O que quer que eu receba, eu ofereço para o Senhor. E ele ofereceu aquela comida terrível para o Senhor Supremo. E o Senhor Supremo aceitou e aquela comida ficou maravilhosa, o sabor daquela comida ficou maravilhoso. Os idiotas, os tolos que queriam pensar que ele fosse como um animal, que ele devesse ser tratado como um animal, que ele fosse beber água suja, esse tipo de coisa ofereceram para esse devoto, mas quando ele ofereceu para Krishna, Krishna aceitou e tudo se transformou. Eles tiraram o prato de ontem e sentiram um cheiro maravilhoso. Falaram, nossa, talvez esse tipo de preparação é boa para comer. Aí eles fizeram para eles mesmos. E quando comeram, falaram, ai, que nojo. Eles pensaram que eles tinham feito algo muito saboroso, porque quando eles foram recolher os pratos, a comida está perfumada. Então eles fizeram de novo para eles mesmos, eles não sabiam. Você ofereceu isso para o Jaradvarata e ele aceitou. Então ele se tornou prachada. Vocês não sabiam, eles não sabiam. Essa é a verdadeira condição. Então, Mahaprabhu era apenas uma criança. Seu irmão mais velho se foi de casa. Tomou sannyasi. Vishvarupa tomou sannyasi e depois se foi. Então existe essa cidade, esse local no Maharashtra. Lá ele deixou o corpo em uma vila pequena, vila. Ainda muito jovem. E hoje é o dia no qual Vishvarupa, isso ocorreu em Chaturmasi. Dentro do período de Chaturmasi. Você não pode cortar as suas unhas ou o seu cabelo. Para poder fazer Bhagavad Seva, nós podemos fazer. Às vezes, os Vaishnavas, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ficava 4 meses sem cortar o cabelo nem as unhas. Mas, às vezes, nesse dia de hoje, a Rotsava de Vishvarupa, os Vaishnavas costumam cortar.
Nesse dia podemos nos cortar, nos It is Mahotsav barbear, etc. because É um Mahotsava, really porque it is Mahotsav. Because com it can certeza é remind us Mahotsava. or Que ele pode nos Gauranga Lila. lembrar. Gauranga Lila. Mahotsav can give us reminder. Vishvarupa Mahotsava pode nos dar uma lembrança do Gaura Lila. Como, de maneira tão exclusiva, Mahaprabhu decidiu procurar, depois que seu pai se foi como um pretexto nesse tópico. Mahaprabhu quis tomar sannyasi e também se foi. Isso é uma questão bastante pequena, mas ele disse, meu irmão tomou sannyasi, eu também vou tomar sannyasi e sair procurar pela verdade. Na verdade, isso era um pretexto. Não era essa a causa. Mahaprabhu queria liberar as almas condicionadas. Incontáveis almas condicionadas ele queria libertar. Dessa maneira, Mahaprabhu tomou sannyasi e saiu em busca de Vishvarupa. E num sentido, isso é bom. Mahaprabhu era muito inteligente. Dois significados podem decorrer. Um significado é que Vishvarupa é o irmão mais velho. Eu queria procurar Vishvarupa. A outra era de que Vishvarupa sentia que todas as pessoas no mundo eram seus amigos. Quando imediatamente esse sentimento vem, você sente néctar dentro do seu coração. Somente o sentido desfrute. Uma sensação de inimizade, se isso contamina seu coração, tudo torna-se impossível. Até o próprio semideus da morte, Jamalaji Maharaj, foi forçado a confessar. Natiketa was very strong determined, era muito forte de ter. Era uma personalidade muito determinada, ele determinou isso. Disse, Jamalaji Maharaj, você vai me dar uma bênção? Que bênção você quer? O que quer que você queira, eu quero saber Atma Tattva. Ele disse, meu Deus, existe confusão em relação a esse ponto que acontece depois disso. Isso é uma grande confusão mesmo dentro dos semideuses. Muitas coisas eu posso te dar. Quanto você quer? Milhares de anos? Eu posso te dar milhares de anos. Não, eu não quero aceitar isso. O que quer que você for me dar, também será destruído. Talvez daqui a 1 milhão de anos depois. O nosso Bhakti Balabatita Goswami Maharaj costumava dizer que Lamosh Muni, ele ficava na floresta. Bhakti Balabatita Goswami Maharaj contava sobre ele. Então, alguns devotos perguntaram para ele, a gente pode fazer uma casa para você? O que eu posso fazer? A vida é somente por 2 dias. Se você realizar a duração da vida, cada um dos seus fios uma kalpa, quando uma kalpa se vai, o Senhor Brahma é como um fio dos seus pelos, e quantos pelos estiverem lá, isso poderia durar a duração da vida. Quanto você tem incontáveis pelos no corpo, a cada cabelo que caísse seria uma kalpa. Mas mesmo assim, ele diz, a vida dura 2 dias. Mas nós queremos fazer planos, grandes planos. Então, Nachiqueta não está pronto para aceitar nenhum tipo de bênção. Nós somos tão... Nós queremos aceitar qualquer coisa de qualquer pessoa. Me dê. Nosso Krishnadas Prabhu estava quase chorando. Disse, Maharaj, um devoto ia dar grande quantidade de dinheiro. E eu queria mandar o Dinapandu para aceitar essa doação.
In the midway, meio que do caminho, he was in trap of traffic jam. Dinabando ficou Another preso no man trânsito. from society Um outro homem de uma outra international, he went there sociedade and internacional took foi lá whatever. e He aceitou took that money. tudo aquilo That que man queriam going to doar give para everything. nós. Aquele homem queria doar para nós. Krishnadas falou, Why you are crying? eu falei para ele, por It que is você the está arrangement of chorando? Bhagavan. Esse é o arranjo do Senhor It is Supremo, not my desire. não é o meu My desejo. whole life running Minha vida on inteira Madhupuri. eu vivi de At all, Madhupuri, if de there extra esmolas. thing, if you like Se to chegar give alguma money, coisa a mais, eu vou usar por serviço. I can promise Eu you. posso Be too prometer lazy. que tudo que você me der eu vou usar por Whatever serviço. deposited, because that time Qualquer coisa que Gosala alguém was focused. deposite. You Naquela can época o information, ponto I era can show you all Goshala. account. Eu posso mostrar tudo, tudo eu usei. Either to that Radhakund devotee, they are gone, everything. Tudo, tudo. Clean. I'm not fearing. Eu não tenho medo de ficar sem dinheiro. So, Nachiketa, Então, I think Nachiketa, you are the right personality. você é a personalidade adequada. You are the right personality from Você é a whom personalidade certa de I quem can take Tattva Gyan. posso receber Tattva Gyan, disse Dadas Mahajan one. Nachiketa na para de I Amaraj. cannot take anything. If you like to Não give posso Tattva dizer Gyan, you nada. can give. Eu não quero pedir After nada that, além disso. Se você quiser me dar Tattva Gyan, Jamraji você me Maharaj, dê. after testing him, Jamaraj testou, mas ele passou em todos os testes. Jamraji Maharaj speaking. Finalmente, Jamaraj disse, Nachiketa, To be frank, para ser in franco, true sense, you are the sentido right certo, personality sentido to know real. Tattva Gyan. Você é a Remember, personalidade certa para any receber man, any Tattva Gyan. devotee, Lembre-se, qualquer having homem, qualquer affinity inside devoto heart, que he tiver can uma never speak Tattva Vigyan. Idiot um number one. desejo escondido no coração, He ele can não never pode speak Tattva falar Vigyan. sobre o Tattva He has Vigyan. an affinity, connection with something. Se ele tem alguma conexão com alguma coisa material. Cannot speak Atma Tattva. Ele Atma não Tattva pode he falar cannot Atma speak. He Tattva. can memorize something Ele and pode speak. memorizar alguma coisa e falar. He can memorize and speak. Pode memorizar alguma coisa e falar. When totally detachment. Then and Somente only quando then houver Atma desapego Tattva total, flourish inside que heart. Atma Tattva floresce You no foolish, you coração. don't know. Mas você é tolo e não sabe disso. So, Jamraji Então, Maharaj, Jamaraji was Maharaj saying, foi forçado a Nachiketa, dizer para Nachiketa, to be frank, para ser franco, in true sense, I no find sentido you the real, right personality eu acho que você é a whom I can personalidade give certa the para tattva. quem eu posso Well, dar I esse can give to tattva. you. Sim, eu Well, vou I dar can para give to você. you. Então, venha, Sit. sente-se. Then he went on giving Tattva E foi e deu Tattva Tattva Gyan, Tattva Nachiketa, Gyan, Nachiketa. full sensitivity here. Ouviu com toda a sua percepção, toda a sua sensibilidade, All ouviu e digeriu todo o Tattva Gyan. After that, Depois Jamraja disso, went to Jamaraj bless you. o abençoou. I've never seen such a Nunca vi uma personality. personalidade como você. Eu abençoo você. You can remember everything. Você pode se lembrar de But tudo, Nachiketa, mas I have Nachiketa, one request to you. tem um pedido a Don't try fazer. to break. Não tente One blessing, quebrar when uma people can bênção, do como alguém yagya, pode fazer no a Yagya, flame of yagya, a fogo do different fogo names. sagrado. Kali Kamali, É chamado de Dhumra, diferentes a maneiras. different name. Kali Karali, Kali, different Karali, name of Dhumra. one flame. É o nome de cada uma Sapta Yuga, daquelas, 7 tons. daquelas chamas. One, when Então, somebody quando can alguém do pode fazer no yagya, Yagya, to make your name immortal, para fazer o seu nome imortal, one somebody can do, one se alguém flame puder is fazer like o Nachiketa, Yagya, Nachiketa fire. When somebody can take esse and é o burn, you fogo can de say Nachiketa. fire. So I bless you. Então And eu another abençoo point, você, my ele song, disse. I request you. Então eu abençoo você, eu You peço, please, por favor, you please don't allow não your permita que intellect, seu your intelecto, que seu heart to be coração contaminated by seja anything. contaminado It por is my algo. request. Esse é o meu pedido. Now your heart is very good. Agora o seu coração está That's why muito you bom. are able to É catch por isso que all você Tattva tem a capacidade de absorver todo esse Tattva all Gyan. kama there, attraction, Todas as everything. You luxúrias, can as develop Tattva atrações, Gyan. You do? você You show me? deixou, e é por isso que você pode desenvolver a Without the Tattva kippa of Gyan. Guru Vaishnava, you cannot Sem write a one thing. misericórdia do Guru dos When Guru Vaishnavas não Vaishnava is podem satisfied escrever with nada. you, Só quando Gurus automatically you can Vaishnavas come flow. estão satisfeitos com você que você Flow can pode come. pronunciar os So you can versos think, e I'm dar doing aulas. Você pode pensar que I você never está think I'm fazendo doing. sozinho, mas I eu can nunca depend on penso, por Bhagavan. exemplo, isso. Eu Gurudeva. sempre penso em Gurudeva. So if Gurudeva is Então, se o satisfied Gurudeva with está satisfeito me, comigo, se o then I Gurudeva can está climb that satisfeito comigo, eu transcendental posso world alcançar o mundo without any transcendental problem. sem problema nenhum. It is a declaration in Bhagavad Essa é a glorification. declaração, uma glorificação. Guru prito prajachote vaikuntha yogi durlabam. Those who can never attain that Aqueles que nunca alcançam
Parampa Charan Kamal. Parampacharan If Gurudev is Kamal. satisfied, Se o Guru está no satisfeito, father in the world. They ninguém can no start mundo. enmity. They can do Eles podem mantra, fazer tantra, sarajanta, black magic, fazer whatever mantra, they like. tantra, magia negra, o que quer que eles I openly queiram, eu declare abertamente digo. they can do Eles anything. podem fazer o They que have quiserem. done Eles já already. fizeram. Black magic, Magia negra, tantra, mantra, tantra, sarajanta, mantra. they can do nothing. Nada eles podem fazer de fato. Nothing they can do. Nada eles podem fazer contra Because I have nós. no self-interest. Porque eu não tenho interesse pessoal. Repeatedly I told. Repetidamente eu disse isso. So, Então, Jamraji Jamaraji Maharaj foi went forçado a to pedir Nachiketa. para Nachiketa. I have one Eu tenho um advice. conselho para lhe dar. Please don't Por favor, allow não your permita pure intellect, que seu your heart intelecto to puro be seja contaminated by contaminado something. por nada. Because we think Nós we think pensamos just opposite. no We contrário. think we can play some trick. Nós pensamos, nós We can podemos play some trick with Gurudev. fazer algum jogo com Gurudeva, com os Vaishnavas. Isso seria melhor. Os Vaishnavas são tolos e não vão perceber. Mas você não sabe, se você fizer qualquer tipo de truque, você vai perder tudo. You can lose everything. Você pode perder tudo. Sometimes somebody something. Às vezes alguém disse, eu posso fazer You can play one trick nice. isso ou aquilo de uma maneira ou de outra, eu posso me aproximar Full of Gurudev. e trapacear Gurudeva dessa maneira. This way, Dessa whole maneira, world desse modo, o mundo inteiro running towards wrong corre direction. na direção contrária. I am watching, but I have nothing Eu to do. observo, mas eu não posso fazer nada, não posso dizer nada. I have nothing to do. Eu não tenho, posso fazer nada. How long my voice Quanto can minha reach? voz, até onde minha voz vai alcançar? And wow, E who quem can pode understand this? entender? First point, Isso how que eu estou long my voice dizendo. can reach. A primeira coisa é quão longe minha voz First pode ir. point. Second, E segundo how many ponto, and who of them can quem realize pode what realizar o que eu estou falando? Who am I? Quem dentre todos? I cannot Eu find não consigo anyone. encontrar nenhum único. Somebody can qualify. Alguém pode ser Little bit. qualificado, mas um Not pouco, fully. não totalmente. When you can make Quando urine and você stool pode and pratishtha, fazer urina then e fezes be em sure pratista, 100% I can allow aí you. 100% eu vou Whatever knowledge you permitir have, que I can você allow possa you to falar, speak dar Harikatha. Harikata. Fale Harikata. Maybe you cannot speak Sanskrit. Talvez but você não say, fale "Well, sânscrito, speak mas eu vou dizer fale Harikata. That is a condition Essa é set a by Mahaprabhu. condição estabelecida por Mahaprabhu. So, Vishwarup, Então, Vishvarupa, there is one story tem going. uma história I don't que know, I have acontece. no document Eu não tenho about muitos this. documentos I sobre heard isso. Eu from ouvi Guru do Guru Varga, so I am Varga. speaking to you. You can accept it or cannot Você accept pode it. aceitar That's isso ou not não. Siddhanta. Isso It não is é um one kind of, Siddhanta, é uma you know, história. story. Somebody Alguém speaking disse that Vishwarup, que Vishvarupa, after taking sannyas, depois de tomar sannyasi, after taking sannyas, traveling all over Bharat Barsha, different pilgrimage going on. Somebody, some Guru alguém do Varga Guru told Varga me, me disse, this can be possible. That this isso pode ser Vishwarup possível, que went to the Vishvarupa house foi até a of casa de Nityananda Nityananda Prabhu. Prabhu. When Nityananda was Quando small, Nityananda Prabhu era um playing. menino, brincava. Harai Pandit, Harai Pandita. and stayed there Ele for ficou 1 lá or 2 por uma ou nights. 2 noites, talvez. And E there, lá, Harai Harai Pandit was so Pandita satisfied ficou tão with the sadhu satisfeito and com his o kripa sadhu, by watching com his essa power. misericórdia, ele observando o Whenever he poder. is going Quando away, ele se foi, then Harai Pandit então told, esse I Pandita like disse, to eu give gostaria you de lhe dar donation. alguma What doação. O pai de What you Nityananda fancy? falou, eu gostaria de lhe dar uma doação. O que você gostaria? He's speaking, what Ele I disse, need, I eu am a sou um beggar. mendigo, eu não preciso de nada. No, Não, I like to give. eu insisto, peça alguma I coisa. like to give you some. I like to give you some Quero lhe doar donation. alguma coisa. So what donation you Que can give to doação me? você pode me dar? Well, Bem, can you give your você pode me dar son seu filho, Nityananda, Nityananda para to mim? me? Hã? Nityananda. Nityananda? Then immediately fall down. Imediatamente ele caiu Like no the, chão. like the case of Dasaraji No caso Maharaj. da Zarata de Maharaj. Vishwamitra Maharaj said, I need Ram, your elder son. Huh? Ram? Rama, sim, Because he cannot separate que ele não Ram from poderia heart. separar His Rama do seu heart próprio and coração. Ramchandra all same. Rama e o seu coração era a He mesma had to coisa. cut the heart Ele and precisaria, separate você não poderia Ram, cortar not seu possible. coração e separar o He seu fall Rama, down. então ele caiu no chão. And from the Então, desse onward, momento em you can diante, seek and seek. se você
pode entender, você So vai Harai ver. Pandit, whenever he Então, Harai Pandita, quando heard ouviu about what a donation he doação is expecting from me, que esse sadhu estava Nityananda, esperando dele, Nityananda is my heart. Nityananda, meu But he cannot coração, say ele não no, I podia cannot dizer, give. porém, But não. he promised. Você prometeu, You promise. Many people. muitas pessoas They promise me, I can give you prometem, this, você me this, dá this. isso, você I me can dá give. aquilo. I'm not speaking anything. Eu I não never digo ask nada, não anything. peço nada, They eles speak. vêm dizer para mim. They Eles promise, I can give prometem, you. Maharaj, eu posso lhe dar I'm isto e here. aquilo. I'm not speaking. After that, Depois they disso say, eles mudam a they're not ideia e doing. não dão mais nada. What it concern to me? O que isso tem a ver comigo? Bhagavan is not so O Senhor cheap. Supremo não é assim tão Bhagavan is barato, not so não é assim tão foolish. tolo, Bhagavan is not so não é assim weak tão that he fraco, cannot help que ele me não to possa me maintain my ajudar a manter a Gosala minha and Goshala, as coisas que eu preciso para somebody servir. like to take Se ele quiser Gosala, I roubar can a give. Goshala, eu He posso can dar, maintain. se ele puder It's not my mantê-la. property. Não é minha propriedade, nada é minha I propriedade. make it in the name Eu of Torun and coloquei no something. nome de Tarun indiano, dessas outras pessoas. If Se somebody alguém like to quiser take and maintain, I ficar can com take ele, that. com a Goshala, eu dou. Não é um problema. That's why that demon who is Então, staying por there, conta disso que tem downstairs, aquele demônio que está lá, taking electricity, everything. eu dei para ele tudo, Demon. eletricidade. Like to Ele quer cut. cortar minha I garganta. don't throw him out of. Eu não joguei ele If I fora. file one case, I can Se eu do quisesse, it eu poderia immediately. So processar. many Eu estou cheio de documents. documentos. Let him stay. He's doing Ele everything. fez tudo. All advantages taken. All let him. Todas as Even in my vantagens. name, collecting Até, donation, até doações do meu nome ele coletou por aí. this way, Dessa maneira. it is the conception Essa é uma going on. concepção, General uma concept. concepção It is not geral. evident because anyway, Vishwarupa Que mesmo not assim going to give some Vishwarupa document, não no vai signature, assinar e nothing. deixar And who documentos. have the picture Mas of quem tem Vishwarupa, uma imagem de so Vishwarupa, that they can tell que eles you, oh, pudessem that dizer, man ah, is este homem it is the é conception este ou going on. aquele. Essa é a concepção General que vai conception. ocorrer. And also, Então, regarding Siddhanta Vichar, also mesmo I find acerca do is Siddhanta usual. Vichar, It is not eu unusual. poderia dizer, isso não é usual. I think it is Eu não not penso que seja unusual inusual. because I can speak the Eu posso Siddhanta. pronunciar o Siddhanta, eu posso falar o Siddhanta. When he wanted Então, to quando get ele quis receber Nityananda, Nityananda, man, I mean Harai Harai Pandit, Pandita, fall down by anyway. He was ele fez com bound que o to pai keep his de promise, Nityananda desmaiasse. like the Ele case foi of forçado a manter a sua promessa, como no caso de Dasarata de Maharaj. when Quando Koikei, Kaikei or I can take the last, benediction, disse, Ramchandra can eu go vou to pedir forest último, and tenho my um último son, pedido. Bharat, you can make Ramachandra king. tem que ir para a floresta, meu filho, Bharata será o rei. Fall down on Ram. Imediatamente Dasarata Maharaj, o pai de Rama, desmaiou no chão e ficou doente. And to keep the promise, Para manter essa promessa, to prove para the manter promise essa promessa, successful, Ramachandra was foi bound forçado to take travel to go a ir to até a forest. This is floresta. one kind of Esse é um point. ponto importante. Another Um outro point is ponto that qual é? If this kind of Se esse commitment tipo not de there, escolha não if estiver this lá, kind se esse of tipo de benediction bênção não not estiver there, lá, if this kind of, then how então como Ramchandra Ramachandra can go pode to ir para a forest and floresta, make so many fazer lila tantos and kill passatempos e Ramchandra, matar kill, Ravana? Ravan. This one kind of Isso é como um complô Transcendental, transcendental, uma história Aprakita aprákrita, element. transcendental. If Ramchandra not going to forest, Se Ramachandra then não fosse Ramayana para a cannot get it. floresta, não aconteceria o How we Ramayana. can get? Como é que nós poderíamos If receber? Kurukshetra battle is not there, Se a batalha de Kurukshetra não how we can ocorresse, get Gita? como nós poderíamos Because out alcançar of o Bhagavad Mahabharata, Gita? 1% is Gita. Porque do Gita Mahabharata, is actually Mahabharata. We took it from nós Mahabharata. pegamos o Gita do Says Mahabharata. Mahabharata. If no fighting taking place, if Duryodhana is not going to play that role, Se Duryodhana não interpretasse o seu papel, como é que nós poderíamos ter o Mahabharata e o Bhagavad Gita? this way, Então, dessa maneira, one Siddhanta is nice, o Siddhanta é bom, and both of them e in different ambos, forms. de formas Anantadev, diferentes, são Vishnu. Anantadeva. His name is O Anantadev, nome dele é Sankarsana. Anantadeva, Sankarsana. His name is Anantadev. O nome dele é So Anantadeva. many sloka you can find. Muitos versos você pode encontrar. Eh? So many sloka Chaitanya Bhagavat Muitos Chaitanya versos no Chaitanya Bhagavata. Sankarsana, Karunodasai, Garbhodasai, Svayadasai. It's all speaking. Clearly. Então, Then estão Nityananda, explicados no claramente other que than, Nityananda Nityananda, no é o other próprio than Anantadeva. Anantadeva, o próprio But what do you Balarama. mean by Vishwarupa? E Is Vishvarupa, also ele Anantadeva? também é What do Anantadeva. you mean Vishwarupa? E Vishvarupa? Vishvarupa significa a forma universal. Vishwarup or Ananta, Vishvarupa significa the same Ananta, meaning. tem o mesmo The most significado. likely
quase. sannyasi, most Mas probably, o significado mais provavelmente aquele sannyasi is sannyasi Vishnu. era o próprio Vishnu, He aquele que wanted to pediu take Nityananda. Nityananda, it Aquele was que one kind of disse, pretext ele é um on the pretexto basis of which, like Balaram, através do he qual, traveled all around como different Balarama, pilgrimage Nityananda all vai over viajar, fazer Bharatvarsha. peregrinações por toda a Same Índia, a thing mesma is coisa like que Nitya. Balarama fez. He is going on different Ele vai em pilgrimage. diferentes He traveled peregrinações, viaja. different. If you go through the Se você description, for até a descrição Chaitanya Bhagavat, que está no all Chaitanya different Bhagavata, pilgrims, where todos os not, lugares que ele faz even Noemi, peregrinação, Kshetra, ele vai para everywhere, Nakshetra, Vyasa, Gomukh, ele everywhere, vai para where vários even lugares, Gauranga Mahaprabhu, em locais até onde o próprio Gauranga never went. Mahaprabhu nunca foi. So it is most likely, Então, I heard it eu ouvi from which de source I uma cannot fonte remember. fidedigna, eu não posso me lembrar agora, há And muito even tempo what I atrás, read, maybe 25 years talvez 25 anos atrás, about Mataji's, sobre as Matajis. better they don't go for É sannyas. melhor que elas não tomem sannyasa. Onde que eu li isso? Onde eu li? 25 anos atrás. Immediately I started Imediatamente searching eu procurei Chaitanya o Shikshamrita. Chaitanya Shikshamrita. It must be here. Eu falei, deve estar aqui. Open, I find. Abri e achei. Bhaktivinoda Better Thakur they can escreveu stay, isso. their body is soft, they should stay, their mind is O seu not so corpo I give them. macio, They a sua still, mente não some é of tão them become very angry, rígida. wanted to kick me Muitas out. Matajis ficaram bravas, mas foi o que Bhaktivinoda Thakur fez. E o que eu posso dizer? Tudo bem, I have no eu não objection. tenho objeções. I have no Não objection. tenho objeções. Simply because Eles I podem me jogar fora simplesmente porque eu disse o que Bhaktivinoda Actually, Thakur disse, que people, elas não they are devem tomar less interested sannyas. to hear about As pessoas não absolute estão interessadas em ouvir a verdade absoluta. all gossiping going Vocês on. gostam de fofocarem no Haribhajan, Harikatha. Haribhajan e do Harikata. 100 years back. Prabhupada já In the disse name of isso Haribhajan, Harikatha, 100 anos gossiping atrás. Em going nome on. do Haribhajan e do Harikata acontecem fofocas. Gossiping going on. I requested them, please send me one Eu sample. disse, por What favor, you are me mande speaking. um exemplo do que você está dizendo. Many Muitas times, vezes, none of them ninguém can deles response me. me I like to respondeu. hear, Eu I like gostaria to de learn aprender algo. what you are speaking to O foreign que você está people. dizendo no estrangeiro sobre All Chaitanya foreign. Mahaprabhu? India useless. Na Índia vocês Always não querem attraction ficar. for foreign. A atração que os sannyasis de hoje têm é dos países estrangeiros. India, what O I que eles vão fazer com a Índia? India. A Índia interest interessa eles for foreign. mesmo. É melhor ir para os países estrangeiros. Always foreign. Sempre os países To blow estrangeiros. horn. They like to go to foreign country to blow horn. Eles querem ir nos planetas, nos países estrangeiros para tocar buzina. Our Raman Goswami Maharaj, our Kesu, they went to forest. Nossos os Vaishnavas, eles foram para as florestas. The Para a forest. floresta eles foram. They are going to forest and they are going to foreign. E quem vai para a floresta e quem vai para fora. Very nice. Muito It's bom. more practical. É They mais can get prático everything lá they nos access. planetas, nos países estrangeiros Foreign eles people not going to conseguem subscribe me, then what is receber the muitas value of sample? vantagens. Se as pessoas se eu não tiver seguidores, qual seria a minha If they are função? going to get the subscription of foreign country, Mas se eles then têm it can be seguidores granted nos as países estrangeiros, então eles são reconhecidos como grandiosos. like insect. Senão eles seriam como They insetos, can get. inúteis They como get the insetos. Então, subscription of foreign country. eles têm Like if we are going to get the foreign subscriptions, degree, then you can get more and more degree inscritos in India. fora. Same case going on. A mesma coisa acontece But they cannot get comigo, any mas eles não degree podem receber from themselves. algum diploma de si Their mesmos. heart Que o inside coração crying deles and está speaking, chorando, "You are você é a um cheater." trapaceiro. Their heart speaking, O "You are a coração deles cheater." está chorando e dizendo, você é um trapaceiro. Their heart inside speaking, "I am a cheater." Dentro, o coração está batendo assim, eu sou trapaceiro, They never trapaceiro, wanted to speak the trapaceiro. absolute truth. Nunca quis falar a verdade absoluta. So Então, it is more likely, é mais most provável probably, that he took Nityananda que ele Prabhu levou Nityananda Prabhu e viajou around different por diferentes locais de Bharatvarsha. peregrinação And I na heard Índia, em Bharatvarsha. someday one echo Uma vez eu was there ouvi in the air. que havia Aerial uma voice. voz aérea, Aerial que ele voice. ouviu uma voz aérea, ei, Hey, you are você é Anantadeva, Nityananda, Nityananda. and one blue color cloth. Você está vestido de azul. Não, ele recebeu um pano azul nesse Symptom momento, Ananta. que era a comprovação de que ele era Anantadeva. And Ele somewhat começou a usar speaking, isso. E alguém it is disse, most likely externally he left his body, but what is the internal information
Então, Vishvarupa externamente deixa seu próprio corpo, mas na verdade o que acontece internamente é que Vishvarupa entra no corpo de Nityananda, esse irmão mais velho de Mahaprabhu, porque eles são o mesmo, um e o mesmo. Esse Siddhanta não está errado, mas eu não posso explicar melhor. Eu fui para diferentes bibliotecas. Se você ouvir tudo, você vai ficar impressionado. De manhã até noite eu estou ocupado. Quem vai me dar prachada? Porque a biblioteca abre a 1. Quem vai me dar prachada? Sempre viajando, noite e dia servindo. Eles não permitem que você leve uma bolsa, porque senão você poderia roubar algum documento, algum livro. Agora você acha tudo no seu computador, mas naquela época não tinha. Agora tem celular, mas onde estava o celular naquela época? Como é que eu ia receber todas essas informações? Então, existe uma possibilidade de que Vishvarupa tenha submergido com Nityananda Balarama. Quando um avatara aparece, suponha quando Gauranga Mahaprabhu, Bhagavan Shri Krishna, não vem sempre. Um dia de Brahma. Então quando Krishna vem, somente nesse momento Gauranga também. Essa mesma Kali Yuga. Já expliquei isso muitas vezes. Esse é um ponto importante. Quando Gauranga vem, quando Krishna vem, tenha certeza. Srila Jiva Goswami Pad escreve isso no Tatuação. Todos os avataras se manifestam dentro do corpo de Krishna. Todos os avataras, incontáveis, infinitos avataras. Infinitos avataras estão lá, dentro de Gauranga. É por isso que quando Gauranga vem, não acontece a vinda de Krishna e de Gauranga em separadas yugas. Eles vêm juntos. Os Yuga Avataras não vêm separados. Mas ao mesmo tempo, Gauranga Mahaprabhu, como Krishna Kaviraj Goswami escreve, Krishna não vai matar Putana. Tudo que faz isso é Vishnu, que sai de dentro do corpo dele e mata os demônios. Existe um outro Siddhanta Vichar que eu posso dizer para vocês, pela confirmação desse Siddhanta, ainda que existam evidências históricas. Quando o Senhor Supremo vem pessoalmente, está documentado no Shastra, quando o Senhor Supremo vem, antes disso, sempre Anantadeva vem, Balarama vem. Quando o Senhor Supremo vem, pessoalmente, preste atenção, Anantadeva vem antes, para estabelecer o background, para estabelecer as bases dos passatempos. Então, Gauranga vem, Bhagavan Shri Krishna veio, esse é o Siddhanta Vichar do 10º canto. O Senhor Supremo, ele já diz isso. Ananta vem antes, depois eu me manifesto. Essa é a regra. Mesmo que você vai fazer um templo, em primeiro lugar você tem que colocar Ananta Deva dentro. Fazer um yagya, a cerimônia de fogo. Então, sem o apoio de Ananta Deva, ninguém pode confirmar a vinda do Senhor Supremo. Vishvarupa é Ananta Deva. Qual é o Siddhanta equivocado que há nisso? Prove. Você vai provar que ele é Ananta Deva. Está apoiado no Shastra. Está apoiado no Shastra. Quando o Senhor Supremo vem, é a regra que Ananta Deva vem antes. Me dá um sinal verde
green signal. After that on. Depois Krishna vem. Então, So, before Krishna, antes de Krishna, Bhagavan Sri Krishna already told, Bhagavan Shri Krishna diz isso. Ananta Ananta virá Vyandam. antes de mim. After that, Depois dele eu irei. Essas são as regras. any picture of Qualquer Ranganatham, imagem de Ranganatham, Ranganatham, você you can pode see, ver essa deidade. you can see Você vai ver Bharadra, em you can Bharadraj. in Você vai ver Ananta. que lá, junto com essa imagem, tem So, Anantadeva. Gauranga came in, Então, com surely certeza, Anantadeva came in the Anantadeva form veio na forma of de Vishvarupa. Vishwarup, no Sem doubt in dúvida it, alguma. no doubt in it, Sem dúvida no doubt. alguma. This Esse é o is the Siddhanta. Siddhanta. So anyway, from Mas de different diferentes angles, ângulos, I eu wanted quero to provar prove that que it's seja quite assim, natural. porque assim é natural que seja. Vishvarupa desapareceu Disappear and e submergiu submerged no in corpo de Nityananda Nityananda Prabhu. and finally Finalmente, Nityananda, Nityananda, after depois do disappearance of desaparecimento desse that sannyasi sannyasi que o who levou took him fora de out of casa, home, he disappeared. ele He desapareceu e foi went para to Vrindavan Vrindavana to para play brincar with com cowherd os boys. vaqueirinhos. Till then, till Então, depois, Gauranga Mahaprabhu quando here reigned, Gauranga Mahaprabhu going to estava manifest himself, prestes para se manifestar, and então till até then, então, he is speaking, okay, ele my disse, Prabhu, quando o when meu he Prabhu express se himself, then I expressar, eu can vou go and encontrar com join. ele. No, Agora não é please, necessário, eu don't play. posso dar uma volta. E This assim way. ele passeia ou brinca. Nothing Não é nada de unusual, inusual. all Siddhanta from Esse é o different mesmo angles Siddhanta is explicado por diferentes ângulos. all likely. Então, So, Vishvarupa Vishwarup Mahotsav Mahotsav is é really a realmente um Mahotsav Mahotsav para for nós. us, Porque because Vishwarup Vishvarupa is no é other ninguém than mais, Anantadev. ninguém menos do que He took Anantadeva. sannyas. Ele tomou Taking sannyas. sannyas means you have to save, Então, so we'll have to save also. And Maha hoje é o today, Maha Vishwarup Mahotsav Mahotsav. dele. So, from today we'll have to change your Hoje food você tem que habit mudar also. You can write milk is, os seus hábitos alimentares. Ashwini, Estamos no milk is Chaturmasya, prohibited. então, Or I have a seen partir desse Bhakti ponto, Bala leite é Tulsi Maharaj. proibido. Eu vi That Bhakti time, Bala Bhaktita Bharati Goswami Maharaj, Maharaj that time Bharati they used to Maharaj. use Eles something they colocavam add in alguma the coisa milk and que make it a little adicionavam bit, no changing. leite e mudavam a estrutura do Anyway, leite e we are very usavam. happy Então nós to estamos muito observe felizes this de Vishwarupa observar Mahotsav in que the esse form of Harikatha. That is, we are Vishvarupa Niskinchan, we are Mahotsav na forma do Harikatha. penniless. Nós não temos desejos materiais, não Our temos um Guru tostão. we have something, we are not penniless, but immediately penniless. Nós somos, externamente alguém pode ver que tem alguma coisa ao meu redor, mas tudo é de Guru Varga. Prabhupada tinha muitos templos, mas ele mesmo dizia que ele era um mendigo sem dinheiro. Então, um dia, o verso com o qual eu comecei, Avesriti Krishna Padar Vindayor Khinoti Avhadrani Chasantanoti Sattasya Suddhim Paramartha Bhaktim Jnanancha Vijnana Viraga Yuktam Vanchakalpadarosi Kipasindhi Patitanang Pavane Vaishnavyo Namo